Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar da sintaxe de período composto. Lembrando, gente, que na nossa primeira aula então a gente viu a questão de oração coordenada. Então a gente viu oração assindética, oração sindética. Depois nós vimos as orações subordinadas substantivas, onde nós vimos primeiramente somente três. A primeira, que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva, que é de sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce a função de objeto direto, que é quando não há preposição. E também eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que quando exerce a função de objeto indireto. Agora eu tenho preposição então. Ou seja, gente, nós vimos primeiramente essas três. Agora, então, a gente vai ver outras orações subordinadas substantivas. E a gente começa, então, falando da oração subordinada substantiva completiva nominal, que exerce, então, a função de complemento de um nome da oração principal. Então, nós temos aqui, sinto necessidade de que alguém me ajude. Então, vamos fazer a análise desse período. Sinto necessidade disso. Ou seja, gente, nós já fizemos a redução, então, para um período simples. Beleza, então vamos analisar ali. Eu tenho aqui sinto, que é verbo. Então, beleza, localizamos o verbo. Aí, na sequência, eu tenho necessidade. Necessidade está complementando o sentido do verbo sentir. E nesse caso aqui, gente, não há preposição entre eles. Então, eu tenho um objeto direto. Logo, eu sei que o verbo, ele é transitivo direto. Beleza, então quer dizer que a oração é uma oração subordinada objetiva direta? Não, gente. Por quê? Vocês observaram que sobrou o disso? O disso a gente ainda não classificou. Então eu preciso lembrar que disso é a junção de de mais isso. Então, eu tenho a preposição mais o pronome, então, demonstrativo. Nesse caso aqui, gente, o disso está relacionado à palavra necessidade. E essa palavra necessidade, gente, especificamente, se a gente for classificar ela de acordo com as classes de palavras, nós temos um substantivo. Então, o que completa o sentido de um substantivo? É o que nós vamos chamar de complemento nominal. Lembrando, gente, que aqui fica mais fácil porque eu não tenho uma oração que tenha adjunto adnominal. Então, por isso que é mais fácil eu já saber que é complemento nominal. A gente viu anteriormente, complemento nominal, ele vai então completar o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. Então, caso haja um objeto direto, então, que seja um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e na sequência eu tiver a expressão disso ou alguma expressão que eu tenha preposição, logo, gente, eu vou ter complemento nominal. Cuidado! Aqui, gente, eu estou falando de complemento nominal, então complemento o sentido de um nome. Anteriormente, gente, nós vimos objeto indireto, que também há preposição. Mas, no objeto indireto, eu tenho completando o sentido de um verbo. Aqui, gente, é o sentido de um nome. Então, só tomem cuidado para que não haja essa confusão. Aí nós temos a oração subordinada substantiva chamada de predicativa. Nesse caso, gente, ela exerce então a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, nós temos a seguinte oração: meu erro foi que cancelei a reunião. Nesse caso, a gente tem que fazer uma modificação na oração.
Por quê, gente? Nesse caso, a oração continua igual. Meu erro foi, e a gente pode usar, como nós vimos ali no slide, horrível. Então, gente, vamos fazer a análise desse período. Aqui eu tenho como verbo, o verbo foi. Só que esse verbo, gente, ele não é um verbo que apresenta transitividade verbal. Então, ele é um verbo de ligação, tá? Então, por isso, gente, ele tá fazendo o que é a função? Ligando essas duas coisinhas aqui, que a gente vai entender o que são elas. O que que foi? Meu erro. Então, o meu erro vai ser o nosso sujeito. Então, localizei o meu sujeito. Localizei o verbo de ligação e essa palavra horrível. Ficou sobrando, não é verdade? Mas, gente, essa palavrinha horrível, ela está ligada ao sujeito. Por quê, gente? Ela está caracterizando o sujeito. Na análise sintática, a gente não chama de adjetivo, a gente chama de predicativo. E nesse caso, gente, é predicativo do sujeito. Justamente porque eu estou trazendo, então, uma característica do meu sujeito. Então, por isso, gente, que nesse caso aqui, a oração desenvolvida vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Lembrando, gente, que só ocorre com predicativo do sujeito, tá? Eu não tenho com predicativo do objeto. Lembrando, se você não lembra o que é, vocês podem assistir, então, ao vídeo anterior, que a gente faz a análise, então, de predicativo, para vocês lembrarem melhor o que seria isso. Na sequência, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que identifica um termo expresso na oração principal, mas não identificado. Então, nós temos aqui dois exemplos. O problema é este. Você fala muito alto. Disse a todos a decisão do júri, que o réu seria condenado. Então, gente, essa questão de oração subordinada substantiva apositiva, eu estou falando de aposto. Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente que aposto é uma informação adicional ao texto. Então, ela precisa estar isolada do restante. Então, ela pode estar entre vírgulas, parênteses, travessões. Mas, gente, o que é importante a gente lembrar aqui? Sempre que eu tiver uma oração subordinada apositiva, eu vou estar explicando um termo substantivo anterior. Então, algo necessariamente está sendo explicado depois. No primeiro, eu estou explicando qual é o problema. No segundo, eu estou falando de qual é a decisão. Gente, então vimos todas as orações subordinadas. Agora, gente, nós vamos ver a questão de oração subordinada substantiva reduzida. Para isso, a gente tem que lembrar que nós temos três tipos de oração reduzidas. Nós temos a oração reduzida de gerúndio, de particípio e também de infinitivo. Como que eu vou saber, gente, o que são isso? O que são essas coisas? Essas daqui são as formas nominais de um verbo. Então, verbos no gerúndio são verbos terminados em ando, endo e também indo. Agora, verbos no particípio são verbos terminados em ado, edo e ido. E verbos no infinitivo, eles possuem a terminação de ar, er e ir. Então, gente, se eu estou falando de uma oração reduzida, eu preciso saber as formas nominais de um verbo. Outra coisa que é importante, gente, se uma oração ela está reduzida, eu preciso desenvolvê-la para que eu consiga fazer, então, essa classificação dela. Então,
vamos analisar aqui. Disse ser um artista. Aqui, gente, disse ser um artista, eu tenho a minha oração reduzida. A segunda oração é ela desenvolvida, que eu coloquei a conjunção. Então, disse que era um artista. Então, aqui eu desenvolvi a oração porque eu coloquei a conjunção. Nesse caso, eu tenho disse isso. Então, disse isso. Isso é o objeto direto do verbo disse. Então, eu sei que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso, gente, classificando o segundo período. Agora, se eu for classificar o primeiro, que é ela reduzida, eu tenho uma oração subordinada objetiva reduzida de infinitivo. Por que de infinitivo? Por causa do verbo ser aqui, que é terminado em ER. Então, por esse motivo, ela é reduzida de infinitivo. Lembrando, gente, que nas orações subordinadas, então substantivas, nós temos, então, somente elas reduzidas de infinitivo. Gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!